Eu não vos conheço, né? Então, o que acontece? A gente tem que lutar para consertar, né, tudo aquilo que está errado. Até porque nós fomos chamados para viver novidade de vida. Isso. A partir que Cristo entrou na nossa vida, ela deve ser uma vida totalmente diferente do conceito do mundo, né? Totalmente diferente. Eu posso falar com tranquilidade porque eu não vou citar o nome, embora a pessoa, se ouvir, ela vai saber quem é ela, mas eu conheço uma pessoa, pastor, que assim que ela aceitou Jesus, ela tinha um gato na casa dela. E ela foi lá, quebrou tudo até achar. O cara ainda fez, rapaz, estava bem feito, mas ela tirou tudo. Chegou até encontrar e tirou. Tirou o gato de luz que tinha na casa dela, procurou consertar tudo direitinho. Porque ao encontrar com Cristo, o que acontece? Acontece uma nova vida, deve acontecer uma nova vida. A tentação ela vai permanecer sempre querendo nos levar ao erro, nos induzir ao erro. Mas nós vamos estar sempre lutando para fazer escolhas e atitudes certas perante Deus. Né? Até porque a Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz, que cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, essa é uma da tentação que segue o homem. Tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Existem desejos dentro de nós que precisam ser controlados. Porque o que é concupiscência? É um desejo intenso, né, que é produzido dentro de nós, de querer trazer prazeres, né, a carne que muitas vezes desagrada a Deus. E não tem como. Um grande aliado da tentação é exatamente essa situação de concupiscência, de engodo, né? Essas coisas ela está sempre querendo desacompanhar. É verdade. Né? Mas o que é interessante, pastor, às vezes nós deixamos nos levarmos a sermos prisioneiros por cair em tentação, mas que, como a gente vai ver, não haveria necessidade. Não haveríamos necessidade de cedermos a determinadas tentações. Muitas vezes é por causa dessa concupiscência, desse engodo, que muitas vezes nós deveríamos controlar em nós e não estamos controlando porque não estamos tomando atitudes e escolhas certas. E por isso, muitas vezes acontece. O senhor sabe o que é o engodo? O engodo, quando fala de engodado, ele fala de engodo. Engodo é uma isca. É uma isca generalizada que serve para atrair os animais para as armadilhas. Uhum. Então, é isso que acontece se nós não vigiarmos. Se nós não vigiarmos e lutarmos para estar perto de Deus, nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. E o engodo vai gerar a morte, sem dúvida alguma. O senhor já viu aquele ditado, né, popular que diz que peixe morre pela boca? É verdade. É o que acontece muitas vezes com o ser humano. Com aquele que se deixa ser levado pela tentação, se deixa ser levado a ser atraído pela concupiscência, pelo engodo, o engodo. O senhor pode ver, se o senhor jogar isca ali no mar, o peixe vem. O peixe já comeu um bocado, mas ele quer mais, até que ele é goelado pelo anzol. Porque a concupiscência e o engodo, eles estão juntos, e a tentação, mas nós precisamos lutar contra essas coisas. Pastor, se observarmos bem, será que Eva tinha razão para ceder à primeira tentação? Não. Por que não? O que tinha no... o que eles precisavam tinha no jardim, né? Muito bem. Deus criou um mundo para Adão e Eva a princípio, que foram os primeiros habitantes. Criou um mundo. Criou o céu, criou o mar, criou a terra. Destinou num lugar específico que ele chama de Jardim do Éden, paraíso, lugar de delícia. E colocou Adão e Eva. Eles viviam em um lugar de delícia. Tinham tudo ao seu redor. Eram felizes. Porque quando Deus criou Eva,
e deu-lhe a Adão, Adão demonstrou a alegria de ter uma mulher desse casamento. Ele era feliz em família, a ponto dele dizer: esta agora é carne da minha carne Osso e do meu osso do meu osso, porquanto do varão foi tomado. E esta será chamada mulher. Isso é uma exultação, uma alegria, além que ele teve em profetizar isso diante de Deus. E louvar a Deus pela mulher que Deus lhe deu. Então você vê que Adão morava no paraíso, Adão e Eva moravam no paraíso, num lugar de delícia, eram felizes em família, tinham tudo, só precisavam administrar tudo, a alimentação, tudo que era necessário para viver uma vida bem. Mas quando o tentador vem, né, trazendo uma oferta, né? uma oferta Tentadora, né? tentadora, mas que eles não precisavam ser Deus, porque eles eram felizes. Mas quando Satanás diz a ele através da serpente: você vai ser igual a Deus. Uma proposta. Uma proposta ilusória, enganadora, porque é isso que a tentação faz, né? A tentação, ela é um laço, ela é uma armadilha, né? Satanás usa métodos, táticas, que são habilidades utilizadas para prender o homem. Eu acredito também, pastor, que ele observa o ser, né? Ele observa o ser, o ser humano. Sim, ele não né? conhece os pensamentos, mas ele conhece as atitudes, a forma quem é de ganancioso, quem não se contenta com o que tem. Aí ele vai investir naquelas pessoas, né? Uhum. Ele não tá, não se contenta, e aí vai, né? Pois não. Então é assim que acontece. Ele veio, e aí quando Eva, então, né, quando falou ser igual a Deus, a gente até já falou isso em diversas lições, mas é mais uma vez propício se falar isso, né? E então, aquele fruto que todo dia ela via, e que ela não dava tanta importância, naquele dia ela viu com um olhar diferente, por causa da ideia da tentação. Isso. A ideia da tentação levou ela a ver que aquele fruto era desejável, né, aos olhos. Eu não lembro bem agora, me fugiu aqui agora. Era boa para se comer. Boa para se comer, desejável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso. Né? Então ela criou todo um cenário pela tentação. Foi e comeu, e Satanás então trouxe ela, né, para um estado de separação de Deus. Por quê, pastor? A tentação, ela se apresenta com prazer, com propostas, né? Ela se apresenta como sendo algo bom. Isso. Porque a tentação, ela esconde as consequências futuras. Existem pessoas que elas vão ter que conviver, pastor, constantemente, porque um dia adulterou, porque um dia teve um filho na rua, porque um dia roubou. Tudo haverá uma consequência baseada no cair da tentação. Com certeza. Que a pessoa vai ter que conviver, mas que, antes de cair na tentação, não consegue perceber. E é sobre isso que nós estamos falando. Muita gente está aprisionado tanto na tentação que não consegue mais ver que o que está se fazendo é errado. Porque o errado se tornou certo, porque ele trouxe vantagens, prazeres. Então, não consegue mais ver que o que está fazendo é errado. Perdeu a sensibilidade, Perdeu né? a sensibilidade, muito bem. Perdeu a sensibilidade. Então, isso é muitíssimo arriscado. Muitíssimo arriscado essas coisas. Muito, muito, muito. E não só isso. Satanás também, pastor. A concupiscência, ou melhor, Satanás, o mundo, né? A velha natureza que também nos leva à tentação. Tudo aquilo que nos leva à tentação também tem uma coisa que se apresenta nos momentos de deserto, nos momentos de escassez. Sempre que estivermos vivenciando uma situação que não vemos saída, que eu não sei o que é que eu faço, eu tenho que fazer isso, mas ele vai vir com proposta. A tentação vai se manifestar com proposta, trazendo vantagem, trazendo uma visão de prazer,
e ocultando as consequências de dor futura. E mais futuro ainda se permanecer aprisionado, caindo na tentação, que é a perda do céu, o dano da segunda morte. Então, porque ele é astucioso, porque esse é o maior tentador nosso, ainda é o pior de todos, porque quer nos separar de Deus a todo custo, que é Satanás com as suas tentações. Então, ele traz sempre proposta nos desertos. A gente vê isso no próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é de ministérios, nas incumbências nossa na igreja. Ele vai estar sempre querendo destruir aquilo que temos prazer de fazer em Deus. Ele vai estar sempre querendo nos desviar dos propósitos de Deus. Por quê, pastor? A Bíblia nos diz, no versículo 4, Mateus 4, que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Ser tentado. Ser tentado. Por que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? Antes do Senhor Jesus ser levado para ser tentado, houve o batismo. O Pai se revela com a sua voz. Esse é o meu Filho amado. O Espírito Santo, em forma corpórea, vem à terra ao Senhor. Posa sobre ele. Ali era na verdade estava começando um ministério público do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento do batismo. E Lucas diz que o Senhor Jesus tinha quase 30 anos. Né? No versículo 3 de Lucas. Ele tinha quase 30 anos. E ali estava começando o ministério pelo qual ele veio à terra. O propósito de salvar os homens dos seus pecados. De resgatar o homem do inferno, da vida que estava vivendo. Na verdade, estava iniciando o ministério de Jesus. E Jesus, homem, porque a Bíblia vai dizer em Filipenses, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se tornando igualmente aos homens. E achando na forma de homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Então o Senhor Jesus era levado para ser tentado pelo diabo no deserto, porque ele precisava ser aprovado. O primeiro homem perdeu. O primeiro homem no jardim do Éden foi tentado e cedeu à tentação. Mas agora vem o segundo Adão, Jesus Cristo, e ele precisava ser tentado. Isso. Ser tentado, ele não poderia ceder à tentação, como ele não cedeu, mas ele foi necessário ser tentado. Eu costumo dizer, pastor, todo ministério pastoral, seja qual for dentro da igreja, incumbência, elas precisam passar pelo deserto. Precisam passar pelo deserto da tentação para que seja aprovado. E lembra que eu falei ao senhor que são muitos pastores que estão falidos espiritualmente porque cederam à tentação e ficaram presos nas tentações e continuam presos nas tentações, engordados nas tentações e não conseguem mais ter um ministério de sucesso. Não são poucos não, pastor. Quanto mais maior, lamentavelmente, que eles se envolvem nessas coisas, são muito dinheiro, pastor. São muitas propostas, são muitas bandejas prazerosas que a tentação prendeu eles e eles não têm mais, não tem como sair, mas não conseguem sair. Por quê, pastor? Para sair da tentação, que é prazerosa, que é vantajosa, vai ter que se desnudar. Vai ter que muitas vezes sofrer muitas perdas. E quando alguém imagina isso, é melhor eu ficar no habitat da cadeia. É melhor eu estar aqui do que ter que voltar tudo de novo. Aquele novo homem, porém, sem nada. Recomeçar. Porque muitos pastores, eles se perderam na caminhada. Muitos, não são poucos, não, são muitos que se perderam na caminhada. Meu Deus do céu. E que se tornaram cadeias, se tornaram prisões da tentação. Do cair em tentação. E se acostumaram a esse habitat. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pastor, está no deserto. Deserto é aquilo que eu falei.
Aqui Jesus estava no deserto. Muitas pessoas estão no deserto, precisam pagar isso, precisam pagar aquilo, precisa ver isso, a menina doente, o filho não sei o que, não sei. E são tantas situações. Aí a tentação vai vir. A bandeja vai vir. A proposta vai vir. E agora tem que se pesar. Ministério ou ceder à tentação. Filho ou tentação. Mulher ou tentação. As coisas desta vida ou tentação. Vai ter que ceder, agradar a Deus ou agradar aquilo que a minha concupiscência clama dentro de mim. Né? Porque Satanás disse, transforma essas pedras em pães. Porque ele sabia que era primordial a necessidade do Senhor Jesus. Ele teve fome. Quem tem fome quer comer. Isso. Quem tem fome está fraco. Quem tem fome não consegue muita sustentação no corpo. Às vezes pode até ficar meio... Até a memória fica mais... É mais lenta. Né? Então ele diz... Se você é filho de Deus... E esse se você não é uma pergunta. Essa é uma afirmação. Você que é filho de Deus... Por que não transforma essas pedras em pães? Porque Satanás sabia que Jesus... Quem era Jesus? O próprio Deus, antes de Jesus entrar na tentação, disse, este é o meu filho amado, em quem me compraze, em quem tenho prazer. Isso. Todos que estavam ali ouviram isso. Satanás automaticamente ouviu isso. Né? Então, ali era uma afirmação. Porque ele queria o quê? Que Jesus fosse levado a cair em tentação por causa da necessidade do corpo. E é isso que ele faz hoje. Deus sabe que eu não tenho dinheiro para pagar isso, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu vou dar aqui um jeitinho brasileiro. Mas será que Jesus aceita jeitinho brasileiro? Não aceita nada. É isso que é preocupante. Eu falo isso, pastor, com muito temor e tremor para a minha vida, para as nossas vidas. Né? Porque Satanás ele vai vir com suas bandejas. Em sempre momentos de crise ele vai se apresentar. Em momentos de escassez ele vai se apresentar. Até mesmo em momentos bons, mas ele vai dar mais além do que a gente já tem. Proposta, porque o objetivo é nos afastar de Deus. O objetivo é levar para onde ele está, que não tem mais jeito. Verdade. Que é o inferno. Então, o Senhor Jesus usa a palavra. Né? O seu ministério de palavra. Através da palavra. Através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Será que tem riqueza maior do que viver pela fé, entranhado derribalahaias com esta palavra dentro de si e vivenciando esta palavra? Mas muitas vezes não vigiamos e nos tornamos presas da tentação. Mas se usarmos a palavra em tudo na vida, pastor, se vivermos essa palavra, lutarmos para que essa palavra faça vida dentro de nós, cada vez mais, não haverá tentação que nos roube de Deus, não haverá tentação que nos faça cair. Não é porque Deus ele sabe de tudo, pastor. Deus ele sabe das nossas necessidades. Né? Como está escrito em Mateus 6, né? Acho que é 6 que ele diz que se ele alimenta, né, as ervas do campo, os pássaros, né? Isso. Que está aqui, daqui a pouco não está mais. Isso. Ele chega a dizer que nem mesmo Salomão se vestiu como um daqueles. Como um deles. Lírios. Então, pastor, isso é fé, ribola aí na palavra. Se a gente viver sobre isso, a gente vai ver, pastor. A gente vai ver os milagres do céu acontecendo. Como eu estava dizendo antes, eu procurei advogado. O advogado me disse, não tem jeito, você vai ganhar um salário mínimo. E eu digo, meu Deus, ganhar um salário mínimo é difícil para manter uma família, mas muita gente vive assim, amém, glória a Deus. Quando eu me aposentei, veio mais do que um salário mínimo. Eu ganhei mais do que um salário da ativa. Mas o que isso é Deus, é luta pela fidelidade em Deus. Na verdade, eu fiquei calado esse tempo todo, observando. Enquanto o homem ele não se sarar, enquanto o homem ele não... A palavra é essa, se sarar.
de algumas enfermidades emocionais, por exemplo, eu tenho que entender que nem tudo que o Senhor vai ter eu vou ter. Muito bem. Eu Se tenho, contentar, eu né? tenho que me contentar. Muito bem, Eu tenho que entender que a vida nessa terra não é uma disputa, muito bem. porque eu vejo uma grande disputa. Se o Senhor fez uma casa com muro, eu vou fazer também. Exatamente. Se o Senhor comprou uma casa no interior, eu também vou fazer de tudo para comprar, não sei como, É. talvez dando um jeitinho brasileiro. Uma coisa eu sei, eu não quero ficar atrás do Senhor. Eu quero estar sempre disputando. Quero estar sempre disputando. E o que nós estamos vendo é isso, ou seja, é uma falta de contentamento. Uhum. Eu vi a médica geral do hospital geral, a clínica geral do hospital geral daqui de Salvador, Bahia. Ela falou assim, ela estava assinando um documento e ela conversando com a outra médica, ela falou assim: eu vou fazer aqui 30 anos nesse hospital. Do dia que eu pisei aqui, eu aprendi a viver mais simples possível. Muito bem. Pelas coisas que ela via ali dentro, pelas tragédias. E nós aqui fora não entendemos a riqueza que nós temos só em ter saúde. Muito bem. Só em ter saúde já é um motivo de a gente se contentar.